Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois pela graça de Jesus é que nós estamos vivos. A nossa leitura de hoje será no livro de Levítico, capítulos 20, 21, 22 e 23. Vamos então ao início. Levítico, capítulo 20, castigos para diversos pecados. Disse o Senhor a Moisés: dirás aos filhos de Israel: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, terá que ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra este ser humano e o exterminarei do meio do seu povo, pois havendo entregue um dos seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos seus filhos a Moloque e não matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo. Vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Obedecereis os meus decretos e os praticareis, pois eu sou o Eterno, vosso santificador. Portanto, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, deverá morrer, visto que ele amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe. O seu sangue cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo, deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos deverão morrer, o seu sangue cairá sobre eles. O homem que deitar com a sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela por esposas, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis também o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir sexualmente a ele, será também morta, assim como o animal. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha de seu pai ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, comete ignomínia, serão exterminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, ponha descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue. Serão ambos exterminados do meio do meu povo. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, e nem a nudez da irmã de teu pai. Assim, pois, há descoberto a sua própria carne, e levarão o peso da sua falta. O homem que se deitar com a mulher de seu tio paterno, descobriu a nudez deste, e levarão o peso da sua falta, e morrerão sem filhos. O homem que toma por sua esposa a mulher de seu irmão, comete uma torpeza, pois descobriu a nudez de seu irmão, e morrerão sem filhos.
Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas leis, e os colocareis em prática. Assim, não vos vomitará a terra, a qual vos conduzo, para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações, que eu expulso de diante de vós, pois elas se acostumaram a fazer tudo o que é contra a minha vontade, e por isso me aborreci totalmente delas. Da mesma forma, vos tenho dito, tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo, de agora em diante, vos dou por possessão uma terra que mana leite e mel. Eu, Yahvé, o Eterno, vosso Deus, vos separei desses povos maus. Fareis distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura. Não vos torneis vós mesmos imundos por meio de animais, aves ou qualquer criatura de que move rastejando sobre a terra, os quais separei de vós por serem eles impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. O homem ou a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médios, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Levítico, capítulo 21. Leis para os sacerdotes. Disse ainda o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão. Tu lhes dirás: um sacerdote não poderá profanar-se por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente muito chegado, como mãe, pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes ou como líder no meio de seu povo. Não farão tonsura na cabeça, não raparão a extremidade da barba e nem farão cortes no corpo em sinal de luto. Serão consagrados a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas diante de Yahvé, o pão do seu Deus, e devem ser fiéis e viver em santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo. Eu, Yahvé, que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana de igual forma seu pai, e deve ser queimada viva diante de todos. O sumo sacerdote, que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que recebeu a investidura ao se revestir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear os cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme a tradição entre o povo. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próprio pai ou a sua mãe. Isso o tornaria impuro. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário de seu Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção de seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada por atos de prostituição, não as tomarás por esposas, somente a uma virgem,
dentre o seu povo tomará por esposa. Pois assim não profanará sua descendência, pois eu sou Yahvé, que a santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes, em qualquer geração, se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus, se tiver alguma mácula. Pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou corpo deformado, ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outra qualquer doença da pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente dos sacerdotes Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas a Yahvé. Se nele houver alguma mácula, tem defeito, e por isso não se poderá se aproximar para oferecer o pão de seu Deus. Esse homem poderá se alimentar dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são santíssimas. Entretanto, ele não poderá chegar próximo da cortina, o véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem um defeito, e por isso tornaria impuros todos os objetos sagrados. Eu sou Yahvé, o Senhor, e eu os dediquei a mim. E Moisés disse isso tudo a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. Santidade na entrega das ofertas. Então disse Deus a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé. Dize-lhes ainda: todo homem de vossa descendência, em qualquer geração, que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa da pele ou corrimento genital, ficará proibido de comer nas ofertas santas, até que fique são e puro outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana, por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal, como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com a sua própria impureza de qualquer espécie. Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol, e só poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar o seu corpo com água limpa e fresca. Ao final da tarde estará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Yahvé. Guardarão as minhas prescrições, para não incorrerem em pecado. Morreriam se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos para mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva
ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai, como no tempo da sua juventude, comerá então do mesmo alimento de seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência, comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida, acrescido de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Se as comerem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio de castigo, pois sou eu, Yahvé, que faço com que as ofertas se tornem sagradas. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel que trouxer sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário e fizer um holocausto a Yahvé para ser aceito, deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto ou como dom voluntário de gado graúdo ou miúdo para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele mácula alguma. Não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com sarna ou outras doenças da pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderás oferecer como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isto na vossa terra. E coisa alguma semelhante a estas aceitareis da mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e estas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto da sua mãe. No 8º dia em diante, poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor, quer seja bezerro ou cordeiro. Não imolareis no mesmo dia o animal e a sua cria. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos. Será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Levítico capítulo 23. Festas e dias santificados a Deus. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta aos israelitas do seguinte modo: as festas de Yahvé, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo, de repouso completo, dia de reunião sagrada,
no qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis, será sábado dedicado ao Senhor. Estas, pois, são as solenidades de Yahvé, as santas assembleias, as quais proclamareis nos devidos tempos. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 14º dia do primeiro mês do ano. No 15º dia daquele mês começa a festa de Yahvé, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis pães asmos, sem fermento. No primeiro tereis santa reunião, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada a Yahvé. No 7º dia, dia de Assembleia Sagrada, não empreendereis nenhum tipo de trabalho. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Ele oferecerá diante de Yahvé com gesto ritual de apresentação. E no dia em que fizerdes esta apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. A sua oferta de cereal, neste dia, será o equivalente a 2 jarros de melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada para Yahvé de aroma agradável, e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas, ou pão cozido antes deste dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, oferta de cereais. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias dos frutos ao Senhor. Oferecereis, além de pão, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocausto ao Senhor, acompanhados de uma oblação, a oferta de cereais, e de uma libação, a oferta de vinho derramado. Toda esta oferenda será completamente queimada, cujo aroma é agradável ao Senhor. Fareis também com um bode um sacrifício pelo pecado, e com 2 cordeiros de 1 ano um sacrifício de comunhão. O sacerdote os oferecerá com gesto ritual de apresentação diante do Senhor, além do pão dos primeiros frutos. De igual modo, os 2 cordeiros, pois são sagrados perante o Eterno e pertencem ao sacerdote. Nesse mesmo dia, fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembleia santa, e não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando cegardes a messe na vossa terra, não colherás até as extremidades da lavoura. Tampouco recolherás as espigas que caem aos vossos pés durante a colheita. Deixarás essa parte para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso Deus. Disse então o Senhor a Moisés: diga também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do chofar.
trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil, e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. O Senhor falou a Moisés e disse: Mas o 10º dia do 7º mês é Yom Akipurim, o dia das expiações, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo. E toda pessoa que empreender algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei do meio do seu povo. Portanto, nenhum trabalho fareis. É uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis, e à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso sábado, descanso. Disse o Yahvé a Moisés: Diga ainda aos filhos de Israel: No 15º dia deste 7º mês tem início a festa dos tabernáculos do Senhor, que terá a duração de 7 dias. No primeiro dia, dia de santa assembleia, não realizareis nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentareis a oferenda queimada a Yahvé. No 8º dia haverá uma grande reunião sagrada, e também apresentareis ofertas de alimento preparadas no fogo. É, portanto, dia de assembleia solene, e não fareis nenhuma obra servil. Estas são as solenidades fixas de Yahvé, para as quais convocareis os filhos de Israel, assembleias santas destinadas a apresentar oferendas queimadas ao Eterno, holocaustos, oblações, sacrifícios, libações, segundo o ritual próprio de cada dia, além dos sábados do Senhor, das dádivas, dos votos e das oferendas voluntárias que fareis a Yahvé. Entretanto, depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, absolutamente, ninguém deverá empreender qualquer trabalho. No primeiro dia, tomareis frutos formosos das melhores árvores, cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Yahvé, vosso Deus. Celebrareis assim como uma grande festa ao Eterno, durante 7 dias, todos os anos. É lei perpétua para vossos descendentes. No 7º mês fareis esta festa. Habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvores. Todos os naturais de Israel morarão nestas barracas, a fim de que os vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitar em tendas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. E Moisés proclamou aos filhos de Israel todas as solenidades de Yahvé. A nossa leitura de amanhã será no livro de Levítico, capítulos 24, 25, 26 e 27. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir, amanhã. Que Deus te abençoe. Um abraço.